O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão, convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos agora o nosso irmão Isaías Claro para a exposição da noite e, mais uma vez, agradecemos pela preciosa colaboração. Almas queridas, eu também evoco a presença e a proteção de Deus, do Cristo e da espiritualidade para todos nós. Alegra-me, emociona-me retornar a esta casa, rever amigos, fazer novos amigos, comungar com a espiritualidade, estudar e seguir. Tomei a liberdade de quebrar o protocolo, abraçando a Isaura, e até usei com ela uma expressão não espírita. Disse a ela: que sorte a sua ter vindo na minha palestra.
E isso te poupa de me receber em sua casa. Olha que beleza. Anos atrás, não sei se na década de 80 ou 90, faz tempinho, né, Anésio? Eu fui hóspede na casa do casal amigo. Fui para o banho, queimou a resistência do banheiro. Eles correram, providenciaram outra resistência que queimou também. Foi neste dia que eu fiquei sabendo que eu era médium, não de efeito físico, mas médium de defeito físico. As aflições humanas e o espiritismo. Poderíamos dar outro título. Para que serve o espiritismo? Poderia ainda dar um outro título para a palestra. Para que me serve o espiritismo? Digamos que antes de ser espírita, eu fosse muito colérico. Tornei-me espírita e continuo muito colérico. Triste conclusão. Para mim, no tópico cólera, o espiritismo não está me servindo. E a responsabilidade não é da doutrina, é minha. Aflições ou sofrimento eu tenho, tu tens, ele tem. Na minha idade, eu já não ouço muito bem. Sofrimentos, nós temos, vós tendes, eles têm. Vamos conjugar juntos outro verbo. Eu choro, tu choras, ele, nós, vós, eles choram. Nesta noite, atento ao relógio, nós vamos refletir sobre isto. Eu tenho aqui uma pasta com uma sinopse e vou me permitir consultá-la, embora pudesse falar com você sem este recurso. Mas você vai entender porque estarei utilizando as minhas anotações. O assunto sofrimento é depressão. Que atitude tomar para prevenir ou sair da depressão? Eu poderia elencar muitas atitudes, mas mencionarei uma. Resistência na luta.
Quem resiste, chora e sofre, mas não se deprime. Qual é o sofrimento? Tristeza. Como enfrentar a tristeza? Com a alegria humana, ou a alegria divina, trazendo para nós. Qual é o nosso problema? Baixa autoestima. Trabalhar e alcançar uma autoestima adequada. O assunto é estresse. Que fazer? Relaxe. Menos sobrecarga, mais qualidade de vida. Qual é a nossa dificuldade? Ansiedade. Podemos evitá-la ou superá-la, desenvolvendo maior segurança. A dificuldade está no egoísmo. A solidariedade é a solução. A dificuldade está no orgulho, na prepotência, na arrogância, na soberba, na presunção. A solução estará na humildade. Qual é a nossa dificuldade? Indiferença para com a vida, indiferença para com os que sofrem e choram. Desenvolver o amor em nós. Qual é a nossa dificuldade? Ódio. Mais bondade. É cólera, mais calma. É desespero, mais esperança. Desânimo, bom ânimo. No Brasil, por conta da crise do desemprego, a mídia tem noticiado há milhões de desalentados. Uma categoria nova. Estão tão desanimados que nem emprego mais procuram. Qual é a nossa dificuldade? Apatia. Vamos nos reenergizar. E tudo isto está ao nosso alcance. Qual é a nossa aflição? Tédio. Novos objetivos. Vazio existencial. Enriqueçamo-nos de metas planificadoras. Qual é a nossa aflição? Desencanto? Pois depende de nós reencantarmos-nos com a vida, percebendo-lhe, descobrindo-lhe os encantos. Frustrações? Compreendamos o outro. Saudade? Amemos mais do que temos amado. Estendamos o nosso amor para além das divisas domésticas. Qual é a nossa dificuldade? Pressa. Superaremos com método, com ritmo, com agenda, com esquema. Qual é a dificuldade? Pressões, sejam elas quais sejam. Não nos impressionemos tanto.
a pressão do passado não passou, a pressão do hoje também passará. Medo, enfrentemo-lo com coragem. O problema é pânico, mais fé, mais serenidade, excessiva fixação no passado. Valorizemos o presente, de olhos fitos no porvir. Mágoas, como superá-las? Perdoando. Culpa, como superá-la? Perdoando-se, perdoando-nos. Perdas, especialmente as perdas decorrentes da desencarnação, novas conquistas. Reorganizemos a nossa vida, adaptemo-nos, sejamos flexíveis. Acidentes, aceitação, conflitos interiores, conquistemos a nós mesmos. Questões jurídicas, solucionemo-las sem ódio, sem rancor, sem hostilidade reprimida. A questão é prejuízo. Recomece. Falência, descubra novos valores. Divórcio, que fazer? Ame, sirva e siga adiante. Viuvez, pense em consorciar-se novamente, tomando as cautelas, faça-o. De qualquer modo, consorciando-se ou não, amplie a sua capacidade de amar. Desemprego, tente outra vez, cresça, capacite-se. A dificuldade está nos relacionamentos. Não faça a outrem o que não queres que outrem te faça. E faça a outrem o que queres que outrem te faça. É a regra do não e a regra do sim. Não fazer o mal que não queremos para nós, e fazermos o bem a outrem, o mesmo bem que queremos para nós. O problema envolve filhos. Khalil Gibran, com a doutrina espírita, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma, vieram através de vós, mas não são de vós. O corpo descende do corpo, mas a alma não descende da alma. Os nossos filhos, antes de serem nossos, admitindo por um momento que sejam nossos, eles são, antes de tudo, sobretudo, filhos de Deus. O problema é desconexão com a vida, com a espiritualidade, mais contemplação, mais meditação, mais oração. O problema é impaciência. É intuitivo que precisaremos trabalhar a paciência. É intolerância, mais tolerância. E assim, eu apresentei a você 40 aflições humanas.
E sem contar, talvez, umas 50 sugestões. Não há mal sem remédio. Não há aflição insuperável. Não há mal incurável. Eu apresentei nestas, talvez, 50 sugestões, a síntese da moral cristã espírita. Aí está, muito resumidamente, a síntese da moral cristã espírita. Regras de comportamento. Mas há uma questão muito grave que vem agora. O título da palestra: As aflições humanas e o Espiritismo. Por que tem faltado resistência nas lutas? Algumas das atitudes positivas. Por que tem faltado alegria? Por que tem faltado autoestima? Por que tem faltado esperança? Por que tem faltado confiança? Por que tem faltado otimismo? Por que tem faltado coragem? Nós que se afirmam cristãos e nos que se afirmam espíritas, ressalvadas as exceções. Por quê? Porque a moral do Cristo, para se consolidar, para ganhar consistência, para que haja fundamento na moral do Cristo, nós precisamos de alguns princípios filosóficos. Não sei se temos aqui o livro dos Espíritos. Não o vi, não há necessidade. Meus amados, quando num centro espírita, recordando Jesus, eu digo: resista, alegre-se, encoraje-se, trazendo algo da moral do Cristo. Eu preciso dizer que isto que eu digo aqui, eu poderia dizer em uma missa. E caberia perfeitamente. Eu poderia dizer num culto protestante e caberia do mesmo modo. Eu poderia dizer numa tenda de umbanda, numa reunião da Seitonoye, da Messiânica, e eu estaria sendo coerente. O tema é as aflições humanas e o Espiritismo. Em outras palavras, além da moral crística, além da ética comportamental do Cristo, o que o Espiritismo nos oferece
em termos filosóficos, que não encontramos fora do Espiritismo, com a clareza que a doutrina espírita apresenta. E eu agora começo a pontuar com vocês. Eu tenho aqui quase 40 princípios básicos da filosofia espírita. E estes quase 40 princípios são essenciais. Sem eles, fica difícil entender por que confiar, por que ser otimista, por que ser corajoso, por que manter-se sereno. Primeiro princípio básico da filosofia espírita: Deus. Eu estou falando com você há 22 minutos e ainda não havia pronunciado com tanta clareza este princípio: Deus. Por que sermos calmos, esperançosos, otimistas, amoráveis? Porque somos filhos de Deus. Deus, diz André Luiz, no seu livro Agenda Cristã, é o tema central de nossas vidas. Quando o fariseu desafiou o mestre, perguntando-lhe: Senhor, qual o maior mandamento da lei? Todos conhecemos a resposta, mas poucos cristãos no mundo valorizam a resposta: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O tema central da nossa vida não pode ser o cônjuge, o filho, o trabalho. Todos estes valores, respeitabilíssimos, necessários, mas o tema central da nossa vida é Deus. E a humanidade ainda não ama a Deus sobre todas as coisas. A humanidade ainda não ama a Deus sobre todas as coisas. Quando nós, diante do sofrimento, nos recordarmos, caso tenhamos esquecido, de que Deus é nosso Pai, o nosso sofrimento ou desaparece, ou ficará muito resumido. Querem ver? Deus é justo. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Ora, o meu sofrimento é justo. Eu infartei há 10 anos, vamos ilustrar. Então, o meu infarto foi justo.
Não foi injustiça eu infartar. Deus não é justo? Então o meu sofrimento é justo. Estamos na questão 13 do Livro dos Espíritos. Deus é bom? Todos concordamos? Pois então, o meu infarto foi bom. E se tirarmos a palavra infarto, poderemos colocar o que desejarmos. Deus é misericordioso. Então, o meu infarto foi um ato da misericórdia de Deus. Deus teve tanta compaixão de mim que permitiu que eu infartasse. Qual é o seu problema? Câncer. Pela misericórdia de Deus, você tem câncer. Ficou viúvo. Pela misericórdia de Deus, você ficou viúvo. Divorciou-se. Deus não é previdente. Então ele sabia, ele tinha a antevisão do que estava por acontecer. E permitiu que acontecesse. Deus não é providente. Ele não providencia. Então, nas minhas dores, Deus está providenciando. Vou dar um exemplo. Estava para fazer uma palestra em Franca. O tema depressão, um tema que eu estudo há 30 anos. Um companheiro imprimiu um convite volante, saiu pela cidade distribuindo o convite, encontrou-se com uma senhora alegre, comunicativa, feliz, estendeu-lhe o convite e disse: olha, noto que a senhora está bem, mas estou te convidando para a palestra sobre depressão. E ela disse para o companheiro: e você acha que um câncer de pulmão vai tirar a minha alegria de viver? Não é o problema que nos abate, é a falta de estrutura psicológica, é a falta de estrutura filosófica. Recentemente, um programa de televisão mostrou uma iniciativa no Rio Grande do Sul. Uma senhora reuniu várias mulheres com câncer de mama e transformou-as em modelos fotográficos. E elas estavam lindas, fotografadas, e uma disse: existe vida e existe felicidade depois de um diagnóstico de câncer de mama. As atitudes são mais importantes que os fatos. Vamos repetir juntos? As atitudes são mais importantes que os fatos. Outra vez, as atitudes são mais importantes que os fatos. Sem a doutrina espírita, que atitude positiva tomaremos, adotaremos? Com a doutrina espírita, nós temos as ferramentas, a instrumentação para enfrentar tudo. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Quem lembra a resposta? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
Vamos repetir juntos? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês concordam que é assim que está escrito no livro dos Espíritos? Pois vamos valorizar o final da resposta. Causa primária de todas as coisas. Causa primária ou primeira de todas as coisas. Queremos curar o estresse. Deus precisa ser a causa primeira onde vou aurir inspiração para tratar o estresse. O meu problema é ansiedade. Deus há de ser a causa primeira do tratamento da minha ansiedade. Não é o psiquiatra, não é o psicólogo, não é a farmácia, não é o advogado, o promotor de justiça, hoje aposentado, mesmo nas questões jurídicas. Deus sempre, Deus em primeiro lugar. E sem te magoar, é isto que nós fazemos nas nossas aflições? É isto que fazemos? Não. Então, nesta noite, eu vim lembrar e disse que mencionaria para você 25 princípios da filosofia espírita e só citei um até agora. Outro princípio tão esquecido. Jesus, modelo e guia da humanidade. Não é o Jesus que salva pelo batismo. Não é o Jesus que salva pelo sangue que derramou na cruz. O Jesus que a doutrina espírita nos apresenta é aquele da questão 625 do Livro dos Espíritos, modelo e guia. Modelo significa exemplo. Guia significa roteiro. Em outras palavras, nas nossas aflições, lembremos-nos de como Jesus enfrentou as aflições quando esteve na terra. Como ele enfrentou? Queixando-se, revoltando-se, desesperando-se, deprimindo-se, abatendo-se, ou mantendo-se confiante, esperançoso, otimista, alegre, amorável. E ele nos deixou o Evangelho, que Allan Kardec soube organizar de maneira linda, metódica, criteriosa, sábia. Digo a você, quando os espíritas transformarem, incluindo-me, quando os espíritas transformarem o Evangelho segundo o Espiritismo no roteiro para a sua vida, 90% das aflições estarão superadas.
90% das nossas aflições são decorrentes do divórcio entre o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos propõe e as nossas atitudes e as nossas posturas. Pela exiguidade de tempo, cito apenas os primeiros 10 capítulos dos 28. Não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Mais um, o 11, amai o vosso próximo. Outro, o 12, amai os vossos inimigos. E outros 16, que não mencionamos agora. Tudo isto ao nosso alcance. Creio que nesta casa o Evangelho não deve ser vendido por preço superior a R$15. Tudo isto ao nosso alcance por menos de R$15. Mas como dizer para o vizinho, para o colega de trabalho, que o meu médico espiritual é nosso Senhor Jesus Cristo? Como dizer que estou me tratando com o Evangelho? É mais chique dizer, paguei R$800 numa consulta com um psiquiatra. Nada contra. Mas por que não agregarmos ao tratamento médico, da farmacopeia, ao tratamento psicológico, por que não agregar o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita? Outro princípio filosófico: nós somos espíritos. Não somos homens, nem mulheres, nem trans, nem bi, nem homos, nem LGBT. Nós somos espíritos imortais. Pense na sua aflição. Daqui a um ano ela está resolvida? Não. Talvez daqui 5? Também não. Daqui 10 anos talvez esteja solucionado? Há uma possibilidade daqui 10 anos? Não? Não tem problema. Daqui 50 anos, você acha que melhorou a sua situação? Daqui 100? Sabe o que significa ser espírito imortal? Significa que viveremos para sempre. Daqui 1 milhão de anos, estaremos vivos. Daqui 1 bilhão de anos, estaremos vivos. Daqui 1 trilhão, vezes 1 trilhão, vezes, estaremos vivos. E estamos aflitíssimos, ansiosos, sobrecarregados, apressados, sem necessidade. E não é crítica a você. Quantas vezes corri na vida
para nada. Que adiantou o Anésio correr atrás da segunda resistência? Queimou também. Então a pressa corre por nossa conta, e assim o estresse, a ansiedade, o pânico, a depressão, o tédio, o vazio existencial. E estamos vivendo, refiro-me à humanidade, contentando-nos com muito pouca coisa, como canta Raul Seixas na sua música Ouro de Tolo. Estou aqui com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Então, queridos, nas nossas aflições, lembremos que a Terra é um planeta de provas e expiações, que somos espíritos reencarnados, que família não é apenas aqueles poucos elementos que compõem o nosso clã atual. Para não exagerar, eu já tive 500 reencarnações. Cadê as minhas 500 esposas? Cadê os meus 500 sogros? Cadê as minhas 500 sogras? Cadê os meus 1000 cunhados? Cadê os 800 filhos que eu tive? Os tios, os primos. E a gente faz disso tudo um cavalo de batalha. Então, com a doutrina espírita, vamos continuar indo para o centro, em casa, pelo YouTube, assistindo palestras, mas é preciso mais estudar a doutrina, internalizá-la, compreendê-la, assimilá-la e aplicá-la, para que possamos falar como aquela companheira. E você acha que um câncer de pulmão vai tirar a minha alegria de viver? Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você ficar viúvo, viúva, vai ser por pouco tempo. Porque logo você também vai desencarnar. Mas ainda bem que o combinado é aquele, até que a morte o separe. Vamos cantar. Cadê o meu DJ? Aqui. Gratidão a Deus. Espero não ter te magoado. E se te magoei, perdoa, porque você é imortal. Imagina carregar uma mágoa por 1000 anos. Ninguém merece esta. Vou dizer a letra, e você canta comigo, ou aprecia sem moderação. Gratidão a Deus, a doutrina espírita ensina isto. Quando a sombra da tristeza, cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar, diante da taça da amargura,
coração, bem fundo do coração. Quando a esperança é morta, a esperança é morta, e a vida é amarga ilusão. É amarga ilusão. Olhe para trás, olhe para trás, veja quanta dor, veja quanta dor, súplicas de paz, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, bocas que não falam, e risos sem razão. O que fazer? Deixe de chorar, deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Agradeçamos nesta noite a doutrina espírita, que nos recorda que somos filhos de Deus, imortais, irmãos do Cristo, destinados à perfeição relativa que vamos alcançando através das múltiplas experiências reencarnatórias. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Que a doutrina espírita sirva para nos ajudar a construir uma passagem segura, tranquila sobre a terra. A 12. Agora nós vamos orar, embora tudo isto seja uma oração. Ouça e sinta em silêncio. Isto está no nosso CD. Deus, obrigado, Pai, Senhor. a Ti também dizemos obrigado, Senhor. E como não temos nada de nós para oferecer-te, cantamos repetindo Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas,
assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal.